really think you should. Oi, gente, tá no ar mais um programa no ar com o Júnior Mendes. O programa de hoje, bom, pela camiseta você já sabe do que eu tô falando, né? Hoje eu venho, gente, batendo um bate-papo com o Mano, gente. O Robson, mas é conhecido mais como Mano. Ele é bailarino, ele já dançou com Sandy Júnior na turnê anterior. Ele também, há algum tempo, já ele vai explicar tudo pra gente em detalhes, fez essa turnê 30 anos, que a gente... Quem me acompanha já sabe o carinho que eu tenho, vai saber que esse programa hoje a produção me lascou, né? Porque hoje o negócio pega. Eu até tô dispensando hoje, gente, a fichinha, sem fichinha hoje, porque isso eu sei de decor. Então agora a gente vai bater um bate-papo com o Mano. Bom, gente, ó, aqui, ó, a minha camiseta, que agora vocês vão conseguir ver de um ângulo melhor. E lógico, né, também vão poder ver o Mano. Mano, seja bem-vindo ao meu programa. Cara, obrigado, pô, desde já. Eu fico muito lisonjeado, assim, de poder fazer parte de uma coisa tão grande, assim, que é o seu programa no ar. Eu que fico feliz com a sua participação. Gente, pra quem não conhece, o Mano dançou com a Sandy na turnê anterior, e nessa turnê 30 anos, como eu falei no início. Também é bailarino com a Claudinha Leite, já fez grandes participações aí. Também dá aula, também, né, eu vou deixar ele contar um pouco, que eu falei que nesse programa eu ia ter dificuldade, eu queria contar muito da vida dele. Mas bora lá, meu amigo. Conta pra mim qual foi a emoção de fazer parte do balé da Sandy antes da separação. Cara, foi o primeiro trabalho maior, assim, na minha vida, né? Eu tinha feito outros trabalhos na minha cidade, que era Santa Bárbara do Oeste, mas era coisas de palco, coisas de teatro. E aí, quando teve o teste, né, que era 1999, para poder fazer parte do Balé Sandy Júnior, que a minha mãe e minha madrinha falou assim, você devia fazer. Eu falei que eu não ia fazer porque eu não tinha grana para poder pagar, e elas que pagaram. E aí eu vim para Campinas, com quem não sabe de nada, um moleque do interior criado principalmente com a avó e com a mãe, e aí vim para cá, para Campinas, e desenvolvi o trabalho, aprendi, né, o que era a dança em si, mais ainda do que um pouco que eu já sabia, e aí tive resultados importantes, que foi participar da época, no ano de 2000, que eu entrei para dançar com o Sandy Juninho, né, que foi as primeiras vezes que eu fiz show com eles, assim. Então, para mim, não tem explicação, tipo, era uma coisa surreal. A minha irmã era fã de Sandy Júnior e eu tava dançando com o Sandy Júnior, sabe assim? Então eu chegava em casa, ela perguntava as coisas pra mim, eu falava, pô, eles são legais, são bacanas. Ela, mas eles foram lá? Eu falei, sim, eles ensaiaram com a gente. Você é mentiroso, você tá mentindo. Então era tipo uma coisa muito surreal. Pra mim era gratificante porque viver da dança não é fácil, né? Você sabe do que eu tô falando, você é um artista também, você deve entender. Sim. E aí eu tava começando a viver da dança, começando a ganhar um dinheiro com a dança. E aí, para mim, foi tipo um trabalho como todos os outros, assim, um trabalho muito difícil de fazer e de estar perto de estrelas que era Sandy Júnior, né? Depois que eu fui começar a entender quem era e o que era, né, Sandy Júnior. Então, cara, para mim foi uma coisa, foi a primeira grande missão que eu tive que fazer através de Deus, né? Que eu acho que Deus que faz essas coisas tudo com a gente, né? Ele fala, vai lá que você vai conseguir. Foi mais ou menos isso. Não, gente, com certeza. E eu já acompanhava tudo debaixo do palco já. Isso que ele acabou de falar agora, tão surreal, que a irmã perguntava, era a mesma dificuldade que lá atrás eu tinha de conseguir entrar num camarim de Sandy Júnior. Meu Deus, quem era eu na fila do pão para entrar no camarim? As coisas foram mudando, eu também mudei a minha forma de pensar. Fui lá, fiz o meu curso de jornalismo em comunicação social e aí sim eu consegui realizar esse sonho. Então eu tive o sonho, corri atrás dele. Mas, mano, qual que é a emoção de poder estar naquele quebrado e depois receber a notícia que a dupla vai se separar? Como que ficou pra vocês que já tinham todo esse laço com a dupla? Já tinham estourado, porque você acompanhou também na turnê internacional da primeira etapa, vamos dizer, da carreira de Sandy Júnior e depois da segunda também, né? Sim, sim. Então conta pra gente como Cara, foi essa notícia. Foi até bom você falar isso, porque na verdade, sim, poucas pessoas perguntam isso ou sabem disso, né? E você, como é um cara muito inteligente, fez uma pergunta certa. Da mesma emoção que eu tive de entrar pro Sandy Júnior, eu tive uma grande tristeza por ter que sair.
né? A gente mal foi avisado, um dos produtores foi falar com a gente e falou simplesmente que o balé ia acabar e que não ia ter mais balé no ano de 2005, né? E aí você pega todo esse sonho que você construiu, que você dedicou, e aí você vê sendo interrompido por, por N motivos, né? Porque, na verdade, Sandy e Juninho já tinham crescido, já tinham uma mentalidade diferente, já tinham personalidades diferentes e já tinham caminhos de carreira diferentes, né? E isso eu lidava muito bem com isso, porque eu sempre soube que o Juninho era um cara muito estudado na música. E eu sempre falei, cara, você vai ser um produtor estourado, negão. Você vai ser, tipo assim, um cara que vai fazer tudo. Você manja de tudo, sabe tocar tudo, dança, compõe música, escreve cifra de música. Então, tipo assim, você vai ser um cara estourado, né, mano? E a Sandy é uma voz maravilhosa. Então, ela tinha lugar onde ela quisesse. Então, foi muito difícil quando a gente recebeu a notícia de que a gente que não ia ter mais balé e que, tipo, não foi nem valeu, muito obrigado por vocês terem feito parte, né, do balé Sandino. Não, foi tipo assim, ó, gente, acabou o balé, não tem mais balé, então vocês não fazem mais parte da equipe Sandy Júnior. A Vivian vai explicar tudo para vocês, que a Vivian era a coreógrafa, né? A Vivian vai explicar tudo para vocês, valeu, obrigado, fui. E o cara saiu da sala e deixou todo mundo do balé dentro da sala. Foi mais ou menos isso. Mas isso foi totalmente no seco, assim, sem eles falarem nada, sem ter nenhum contato com vocês. Nenhum contato, nenhum contato. A gente não teve contato nenhum porque eu acho que eles quiseram blindar Sandy Júnior, né? Sandy Júnior, porque já estavam com aquele esquema deles seguirem uma carreira diferente, de tocarem música diferente, de escolherem coisas diferentes. E aí tipo, foi assim, exatamente assim. Entrou um produtor, falou com a gente na sala da academia e depois falou assim, agora a Vivian vai explicar para vocês o porquê que não vai ter mais balé. E aí, tipo, nem a Vivian sabia muito, assim, explicar. E aí foi o que aconteceu, exatamente isso, assim. A gente foi, digamos assim, passando para hoje, a gente foi cancelado, entendeu? Sim, entendi. O nosso sonho foi cancelado. Cancelou ali, e aí foi isso, exatamente isso que aconteceu. Qual foi a missão do Mano depois disso? Depois de receber essa notícia, você teve um longo prazo, né? O que você fez nesse prazo aqui para contar pra gente? Cara, poxa, muito engraçado, porque as suas perguntas mexem muito com o sentimento, e aí é muito louco você falar isso, porque, tipo, dali em diante, quando a gente recebeu essa notícia de um produtor, passou mil coisas na minha cabeça, mas duas coisas ficou muito bem aparentes, assim, que ficou um conflito. Eu paro, volto para Santa Bárbara do Oeste, que é a minha cidade, moro com os meus pais e trabalho em uma empresa, ou eu tento a sorte e vejo o que a dança vai me trazer. E aí foi isso que aconteceu, né? Deus de novo. Ele veio e falou assim, cara, vai aí, você é moleque novo, vai, fica na dança. E aí começa a história de, acho que todo bailarino que você conversar vai falar mais ou menos isso. De passar fome, de passar perrengue, de não ter dinheiro para poder pagar aluguel, de não ter nada. E aí eu comecei a dar aula, entendeu? E aí eu recebi a oportunidade de dar aula na Balé e Companhia, que foi a Vivian que me deu a oportunidade de dar aula de jazz. E aí eu comecei a estudar freneticamente. Fui estudar freneticamente. Logo em seguida, quando o Sandy Júnior acabou, a Vivian me chamou para poder ajudar ela no Daniel, para ser assistente coreográfico do Balé Daniel. Eu ajudei em algumas coisas. E, tipo, um tempo depois, acho que, sei lá, 7, 8 meses depois, eu já entrei para fazer parte do Balé do Daniel, que foi o cantor sertanejo. Aí eu fiz de 2005 a 2007. E aí, no finalzinho de 2007, para entrar em 2008, teve o lance da Cláudia Leite. E aí veio como um presente de Deus, assim, para mim também. E aí eu fiz o teste da Cláudia Leite, passei. A gente fez o primeiro show no começo de 2008. E aí eu tô até hoje dançando com Cláudia Leite, faço parte do balé dela, graças a Deus. E foi tudo muito, como eu diria assim, o mundo caiu, né? Uma janela se fechou, mas 1000 janelas se abriram para mim. E eu fui pegando tudo, eu fui abraçando tudo, eu fui entendendo o que eu tinha que fazer e como fazer, entendeu? Então, foi mais ou menos isso assim, eu fui estudar, me entreguei de cabeça, fui estudar a dança, fui entender qual era o meu nicho, o que eu tinha que fazer, e aí fui levantando tudo e foi, com a graça de Deus, bem agraciado de fazer parte logo em seguida, assim, de 2005, que eu fui mandado embora, que eu tive o chão abriu, eu já logo saí desse buraco e fui com o Daniel, e logo em seguida fui com a Cláudia Leite, e tô até hoje, né? Como foi estar com a Claudinha Leite?
Cara, é surreal, que Cláudia é uma pessoa que ela pega todos os artistas que eu já trabalhei e é um misto de coisas misturado, entendeu? Assim, Cláudia Leite, ela é muito meninona, ela é muito moleque, ela é muito espoleta, ela é criança, cara. Então ela pega um pouco de Sandy Juninho, pega um pouco do Daniel também, que é aquela coisa, né? O Daniel é uma coisa, eu costumo dizer que o Daniel é um dos chefes que abriu minha cabeça, assim, né? Porque o Daniel é um cara muito centrado e muito brincalhão na hora certa. O Daniel faz tudo na hora certa. Então a Cláudia é a mesma coisa. A Cláudia é um misto de Sandy Júnior com o Daniel e ela. Ela tem uma personalidade dela que é muito incrível. Então, tipo, agradeço muito a minha chefa, né? Como eu chamo ela de chefa. E que deu tudo certo, né? Porque trabalhar com ela é uma alegria. Você, Júnior, deve saber, você deve conhecer. Cláudia, quando vai na TV, é uma alegria, né? Onde ela vai passando, ela vai brincando com todo mundo, fazendo as piadinhas dela. Então, tipo assim, para mim é um prazer, tipo, inigualável, assim, estar com ela, dançando, trabalhando com ela, sendo parte da carreira de Cláudia, assim, né? Não, Então, para ela mim é surreal. quando ela chega no The Voice, já a torcida tá tudo ali na frente do Projac já, a gente tem uma dificuldade para passar com ela. Então, assim, é uma Exatamente. coisa bem notória. Então, foi lá até que eu te vi pela última vez não, presencialmente não foi, vai vir numa outra etapa agora. Quando você dançou no The Voice com ela, e foi um espetáculo Dancei. mesmo. Ela é uma pessoa de energia surreal. E aí, como foi pra Exato. você voltar pra turnê 30 anos? Tava com a Claudinha? Como que foi? Afastou? Como que aconteceu esse processo? E sabendo que você tinha sido dispensado sem nenhum comunicado oficial antes, como foi pra você aceitar esse novo projeto? Cara, olha que legal. É Deus de novo, né? Quando você é cancelado, quando fecham as portas para você, você nunca pode ser igual a pessoa. Pelo menos é isso que o meu pai me ensinou. Você tem que ser diferente. Eu fui buscar meu conhecimento e fui buscar ver se eu tinha errado alguma coisa, se eu tinha feito alguma coisa errada para que tivesse acontecido isso. E Deus veio e me explicou, falou assim, não, você não fez nada errado, é isso que aconteceu, segue a vida, vai estudar. Quando cancelaram esse sonho meu, é como se eu tivesse entrado numa espaçonave e ido para outro universo. E eu fui exatamente para outro universo. Eu fui conhecer minha dança, eu fui entender o que eu era, o meu nicho, e aí eu entrei para fazer Daniel, entrei para fazer Cláudia Leite, mas eu nunca tirei da minha cabeça que um dia eu ia ter a oportunidade de repente, ou trabalhar com Sandy e com Juninho, ou só com Sandy ou só com Juninho, de alguma forma, ou sendo um produtor ou sendo qualquer coisa. Eu sempre tive isso na minha cabeça porque me cancelaram lá. Não fui eu que atrapalhei minha carreira com o Sandy Júnior. Eu fui obrigado. Então eu sempre soube disso. Eu sempre soube que um dia eu ia encontrar eles. E algumas oportunidades eu tive de encontrar Sandy, de encontrar Juninho, e eles me trataram com a maior tipo educação do mundo. Assim, é muito louco. Então eu sabia que não eram coisas só exatamente de Sandy e Juninho, eram coisas que tinham que acontecer naquela época. Não tinha que ter balé naquela época mesmo, porque eles tinham que aprender algumas coisas, como eu também tinha que aprender. Então, aconteceu isso, deu poder ficar tranquilo, de pegar essa espaçonave, e aí em 2019 eu fui agraciado de novo, né, por Deus, de poder fazer parte, de ser convidado para poder fazer o teste, né, porque não foi assim, eu não fui chamado, não foi Sandy Juninho que me ligou e falou assim, mano, vem aqui que você vai dançar no meu balé, não. Eu fui agraciado por uma coreógrafa que ouviu o Juninho falando assim, tem um menino que dançava com a gente, que é das antigas, que é o Mano, vê se de repente ele tem condição e liga para ele para poder ver se ele pode fazer o teste. Quando me ligaram para fazer o teste, não foi falado assim, é teste para fazer parte do Balé Sandy Júnior, né? E aí eu conheci a coreógrafa e eu sempre soube que ela coreografou musicais. Quando entraram em contato comigo a parte de produção dela, eu peguei e falei, não, vamos fazer teste, vamos ser testado. E aí foi que eu fui fazer o teste de Sandy Juninho para poder ver se eu passava. E no dia do teste que eu fiquei sabendo que era Sandy Júnior, porque até então eu não sabia. Porque a Kátia Barros ela é coreógrafa de musical, não é coreógrafa de show. Só que ela é muito brilhante, então ela pegou e fez um novo show, uma nova história, né? Que é o novo. O 30 anos foi nossa história, né? Então, eu tive a possibilidade de ser agraciado de novo, cara. Eu peguei a espaçonave, fui levado para outro planeta e depois desci de novo no planeta Sandy Júnior para poder desenhar a minha história dentro da nova história, entendeu? Da nossa história que era Sandy Júnior. Então, eu acho que tudo é Deus, cara. E aí foi muito engraçado você perguntar isso, porque, tipo assim, Cláudia estava grávida. Cláudia ficou grávida exatamente nessa época, entendeu? Então, tipo assim, quando a Cláudia anunciou que estava grávida, eu já tinha passado
para São Juninho, e aí eu ia ter que, tipo, ficar 2 meses ensaiando em São Paulo e depois ia fazer essa tour. Então, Deus é tão bom comigo que ele falou assim, você vai fazer tudo certinho, ninguém vai atrapalhar, não vai ter nenhum atrapalho, não vai ter nada. Eu tive um show que foi num dia de ensaio, no qual a Kátia veio e conversou comigo, eu conversei com os produtores e falei assim, eu tenho esse show que eu queria fazer, que é o último show de Cláudia Leite, e aí ela para poder fazer, para seguir a gravidez dela e cuidar da Bela, né, que ia nascer a Bela. Então, até isso, Deus foi bom comigo, né? Ele pegou e falou assim, vou te colocar na hora certa, no lugar certo, porque cancelaram você lá atrás e o seu trabalho ainda não foi feito, você tem que fazer até o final. Então, esse é o final, que é a nossa história, né? Sim, e como foi pra você a cada palco que você subiu com a dupla, a cada show que você chegou, a cada coletiva que a gente presenciou? Porque pra mim, como fã, eu sei como foi. Eu fiquei lá naquela fila online, esperando, caía, não conseguia ter o ingresso, caía, não conseguia. Graças a Deus eu fui convidado pela T-Cross, que me presenteou com os ingressos, porque eu não tinha conseguido. Foi assim, surreal, e não adiantava se ter contato, não. Não adiantava ligar pra assessora de Sanji, ligar pra assessor nenhum. E aí eu consegui ir nos shows. Acabei indo em 4, né? E que foi na realidade foram 5. Foram os 2 de agosto, os 2 de outubro e o último que foi no Rio. E assim, foi fenomenal, que foi lembrar do Rock in Rio, né? Que nada mais que você sabe disso, né? E ver aquele parque totalmente lotado só para eles e não para outras atrações, foi surreal. Como foi para você subir no palco? Como foi para você encarar tudo isso em cima do palco? Porque você pode pensar que não, mas a emoção, apesar que você não vai pensar isso, mas a emoção do balé pra gente lá embaixo tem uma importância muito grande. Tanto que, assim, todo mundo era procurado no Instagram na hora, era assediado no Instagram. Por quê? Porque era a importância de vocês, além de estarem perto de 2 ídolos nossos, também de vocês estarem fazendo uma dança que pra gente respondia muita coisa. Ah, cara, pô, é legal você falar isso, porque, tipo assim, pra mim era como se fosse sempre o último subir, entendeu? Porque a gente sabia a quantidade de shows que ia ter. Então, o coração já foi preparado, né? Então, você vai ter esse tanto de shows, pode ser que entre mais shows e pode ser que cancele show, mas é isso. Então, eu entrava no palco, todos os palcos que eu entrei, eu sempre fiz a minha oração, rezava, agradecia, e sempre falava assim, né? Com Deus eu entro, com Deus eu saio, em nome de Jesus Cristo, amém. Seja feita a vontade de Deus e vamos lá. Então, tipo, para mim era sempre assim, era como se fosse o último, entendeu? Então eu entrava naquela gana, naquela raça imensa para poder, igual você falou, chegar no público a minha emoção, porque eu acho que é isso que faz o balé, é isso, né? A gente é um misto de emoções, a gente pega a emoção de vocês e passa a emoção nossa para vocês e vocês fazem isso. Então esse ciclo, ele é muito importante. E aí, quando saiu a novidade da gente poder viajar para fora, de ter mais shows e de fazer esse último show, que era o show no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, aí eu falei, nossa, cara, esse é o último de todos os últimos que eu fiz. A minha história vai terminar aqui, nesse dia 9, perto do meu aniversário, porque eu faço aniversário em novembro, o meu aniversário era dia 11. Aí eu falei, caraca, meu, que doideira, né? Você vê como Deus é mágico na sua vida, né? Ele faz tudo como é para ser feito. Então, tipo, foi o melhor show da minha vida. Todos os shows de Sandy Júnior foram os melhores shows da minha vida. Só que o show do dia 9, por estar perto do meu aniversário, e eu me senti tão bem, tão gratificado de fazer tanta coisa boa e de receber essas coisas de vocês, fãs, né? Pra gente, pra mim, foi surreal. Falar, nossa, cara, eu terminei com chave de ouro. Foi isso que as últimas palavras que eu tive com o Sandy Juninho foi exatamente essas. Obrigado, eu tô indo embora muito feliz e eu encerrei com chave de ouro a minha história aqui com vocês. Então, gratidão imensa por tudo que a gente passou aqui, desde o primeiro show até o último show. Então, para mim, cara, era uma emoção que é como se, tipo, se tivessem... Eu vou até usar uma coisa que eu não sei nem se de repente isso vai ser dito aí ou não, mas é como se tivesse descoberto a cura mesmo para a Covid-19, entendeu? Para esse vírus. Para mim é a mesma coisa, era a mesma coisa. Era essa emoção que eu tenho, que vai ser a mesma emoção que eu vou ter quando tiver a vacina para todo mundo e acabar com isso, a gente poder fazer a entrevista cara a cara, que acho que vai ser uma emoção ainda maior ainda. Então, tipo, para mim era exatamente isso. Era como se eu tivesse ganhado na Mega Sena, entendeu? Conta pra mim um pouquinho de como foi fazer todos esses ensaios. Cara, era muito bom, muito bom. O balé tinha quantas pessoas? Eram 12, 6 homens e 6 meninas.
E, gente, ele era o pé do Júnior, né? Porque toda vez que o Júnior ia dar o microfone pra começar a dança ali, era pra ele. Qual que era essa emoção pra você? Porque o contato de vocês é bem grande, né? Ah, cara, é confiança, né, cara? Eu acho que não tinha forçação, sacou? Não existia nenhuma forçação. Não era uma forçação minha, não era uma forçação de Júnior, não era forçação de ninguém. Todo mundo via, todo mundo percebia e falava assim, ó, cara, põe o mano ali que o Júnior vai dar o microfone pro mano ali, entendeu? Então, tipo assim, era uma confiança e era uma emoção, né? Apesar de ser uma responsabilidade você segurar o microfone de uma artista, um showman, que é o Juninho, tio, você fica maluco, né? Você segura o microfone e fala assim, caraca, se essa parada cair, eu posso ser demitido, entendeu? Então, tipo assim, era gratificante segurar, mas também passava um filme assim, cara, dá a vida, segura o microfone como se fosse o teu filho, negão, e dá seus pulos. Então, dançar com o microfone já não é fácil, né? E o Juninho faz isso muito bem. E aí passar para mim, que não é cantor, que não é nada, que é simplesmente um bailarino, uma moldura de um quadro, cara, era muito emocionante, né? Então, fico até lisonjeado de você lembrar disso, porque para mim eu me sentia mesmo uma parte do corpo do Juninho, porque acho que o balé é isso, né? É a extensão do artista, né? Então a gente era, né? Então a gente era uma extensão de Juninho, eu sou uma extensão da Cláudia Leite, fui extensão do Daniel e de outros aí, né? Vai que eu sou agraciado, né? Se Deus quiser. Como a gente pôde acompanhar o último show, né? Que eu também pude ver de perto, graças a Deus, ali do palquinho no canto. É, qual foi a emoção que você pôde ver que a dupla sentiu ao encerrar esses 30 anos de carreira? Cara, era uma emoção muito singular, assim, era uma coisa muito de ver os dois juntos, entendeu? Eu consegui ver Sandy e Juninho como eu via antes, entendeu? Porque depois que eles pararam, né, ficou o Juninho de um lado e a Sandy do outro, né? E aí eu vi os dois juntos, cara. Era uma emoção de tipo assim, ó, cara, os dois falavam sempre as mesmas coisas juntos, assim, ó. Tipo, ai, eu lembrei de fã fazendo isso, eu lembrei, sabe? Então, foi uma emoção gigantesca dos dois que era, tipo, inexplicável, assim. E eu via no olhar do Juninho, o Juninho dominou muito, né, o palco, né? O Juninho, ele abraçou o palco de um jeito que eu não esperava. Ele tava, cara, ele tava, tipo, dono de si, dono da razão, e ele dominou aquele palco como se fosse um palquinho de um barzinho ali qualquer, e ele montando um sonzinho dele. Não, cara, ele é surreal, era uma emoção gigantesca dos dois. A voz da Sandy melhor do que nunca, a voz do Júnior melhor do que nunca. Então, tipo, era uma emoção muito grande e eles conseguiram passar isso para todos os fãs. É muito bonito ver você falando, porque eu vejo na sua voz a emoção que você teve de ter participado disso, né? Porque eu sempre falei para os fãs, não é só a gente, não é só o Sandy Juninho, não é só o balé, não é só a produção, são vocês. Não tinha acontecido nada se vocês não fossem, entendeu? Então, tipo assim, eles conseguiram fazer uma emoção deles chegarem até vocês, né? Porque se você for contar a parte sua de emoção, cara, você vai chorar porque você vai lembrar de muita coisa boa que trouxe para você. Um simples gesto de Love Never Fail, você vai chorar. Dig Dig Joy, você vai falar, cara, eu me sentia no palco. Então, eu acho que é isso que a gente fez. A emoção de Sandy Juninho era transportar vocês, fãs, para o palco, entendeu? Porque eles tinham também fãs no palco, né? Que eu sempre Sim. vou ser eternamente fã deles, né? Então, era isso. Ah, é legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente sempre tem o quadro spoiler, mas eu não vou ter esse quadro nesse programa, porque é um programa que eu gosto muito. Então eu quero que você conte pra gente um pouco do que é você hoje, depois que tudo isso passou, né? Passou o balé da Sanji, tá aí com a Claudinha ainda. Estamos numa paralisação, né, que é necessária. E como você está se reinventando? Então, não é nem mais um spoiler, é mais o que você está fazendo da sua vida nesse momento. Cara, eu vou falar uma palavra que aí vai dar direcionamento a tudo isso. Hoje eu sou saudade. Eu sou exatamente isso, eu sou saudade, assim. Saudade de estar no palco, saudade de ter vivido as coisas com o Sandy Júnior. Então, hoje, o meu nome pode até mudar, mas não vai ser mais Robson Mano. Hoje vai ser saudade de tudo isso que eu pude viver e que eu lembro com muita gratidão, né? E sinto falta de estar no palco com Cláudia, que é minha chefa maravilhosa. Vou sentir falta e tive falta, né, de estar no palco com o Sandy e com o Juninho. E aí a gente tem que se reinventar. Então, as aulas hoje, todas as aulas estão sendo online. A gente teve pouco
aula presencial. Quando teve um pouco desse recuo da pandemia, a gente foi dar aula presencial, e aí foi muito gratificante poder estar com os alunos de novo. Então, hoje eu me reinvento através disso, Júnior. Eu vou dando aula online, fazendo aula, porque eu nunca deixei de fazer aula, eu sempre vou atrás de conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o que faz a gente crescer e faz a gente evoluir. Então, eu sempre vou atrás de fazer aula e de dar as aulas. Então, esse é meu jeito de reinventar, né? Não tem para onde eu correr. Eu sou um cara que, se tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, é cozinhar, mas eu não tive a possibilidade ainda de fazer um curso para virar um cozinheiro bom. Então, o que eu sei fazer é dança. Então, eu danço, cara. Danço na cozinha, danço no meu quarto, danço dormindo, danço acordado. Então, essa é a minha reinvenção. É trabalhar online, que não é fácil, né? Você sabe do que a gente está falando. Você é um cara profissional pra caramba, que faz um programa maravilhoso, e é muito difícil isso pra gente, entendeu? Então, tipo, não é fácil eu vir aqui falar tudo que eu sinto e tudo que eu faço, mas a gente está se reinventando, a gente está tentando trabalhar da forma digna que é trabalhar online, porque a gente não pode ter o contato, né? Ter a aglomeração que a gente tanto gosta, né? Então, Não podemos, isso. Né? Nesse momento a gente vai ter que se distanciar para poder se reencontrar novamente, né? Com mais força, com mais garra. Mano, foi um prazer te receber no meu programa. Eu poderia ficar horas e horas falando contigo. A gente teria assunto, como a gente fala pelo WhatsApp, né? A gente ficaria tanta coisa, tanta história. É a nossa história mesmo, é a minha história, a sua história, a história de Sandy Júnior, a história de todos os fãs de Sandy Júnior que me acompanha, que também te acompanha. Tanto que a gente trocou essa informação, que teve muitos seguidores pra gente, né? Depois que a gente abriu a caixinha de perguntas. Mas você conseguiu responder tudo, dentro de tudo aquilo que a gente esperava. E eu desejo para você muita luz, muita paz, muita coisa boa e sempre gratidão por ter dividido esse momento, essa história, a sua história com a nossa história. Cara, eu que fico grato, assim, fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? E falar desse nome que a gente carrega no coração aqui, não é para muitos não, cara, são poucos mesmos que podem falar e falar de verdade. Então eu fico muito grato, muito feliz de poder falar um pouco da minha história dentro da nossa história que foi Sandy Júnior. Então, obrigado pelo convite, obrigado por tudo e, cara, programa maravilhoso, gente, valeu a todos vocês, todo mundo que trabalha com você aí, então de parabéns, muito obrigado por tudo e que quando precisar de mim, pode gritar, irmão, que é nóis. Com certeza, a gente pode fazer a parte 2, né? Então agora vamos deixar um tchauzinho pro pessoal de casa. E aí, ó, vou só deixar o recado, gente. A gente vai deixar um tchau com um vídeo finalizando bem pequenininho de como foi essa turnê de cima do palco, tá? Então a gente deixa um tchauzinho nosso, mas a gente manda eles pro palco lá pra ver um pouquinho você dançando, como que foi toda essa situação que eu vivi, que eu me emociono até pra falar. Então vamos dar um tchauzinho pra eles e jogar eles pro vídeo? Bora lá, gente, acompanha os vídeos. Vem todo mundo pros vídeos, hein? Você pula até suar e não se cansa, é pura adrenalina no ar. Vamos pular, vamos pular, galera. Vamos pular, I really think you should.